Deus é maravilhoso. E, queridos, estava orando esses dias sobre aquilo que queria compartilhar com os irmãos a respeito da palavra do Senhor. Saltou uma palavra, apenas uma palavra, né? Nesses últimos dias saltou no meu coração. E essa palavra, ela é o cerne do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela está no centro do Evangelho. E essa palavra é ressurreição. Amém? Aleluia. E essa mesa, o pastor Roberto, quando estava dirigindo, ele falou sobre um banquete que está proposto para as nossas vidas. E esse banquete, ele não é somente nos domingos, uma vez por mês, que estamos chegando na igreja para receber a palavra do Senhor e vai estar disponível. Não, irmãos, é um banquete celestial todos os dias das nossas vidas. Essa mesa, irmãos, ela fala desse poder de ressurreição. E aí nós vamos falar um pouquinho nessa noite, irmãos, porque nós vemos, e pela palavra de Deus, que a ressurreição de Jesus, que é o centro do Evangelho, onde nós ancoramos a nossa fé, porque a Bíblia diz, se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. Mas Jesus, ele ressuscitou. Você pode dizer glória a Deus? E a mesa, irmãos, a palavra do Senhor fala... Paulo ensinando aos Coríntios, ele diz, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Aí ele diz, faça isso em memória de mim. Ou seja, irmãos, todos os dias ou todas as vezes que nós estamos nos encontrando ou nos reunindo para participar dessa consciência, da mesa do Senhor, do corpo dele, nós estamos fazendo a alusão e a memória que ele se entregou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso é muito profundo, irmãos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas chagas, pelas suas feridas, fostes sarados. Diga comigo, ressurreição. Aleluia. E ele diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, o próprio Jesus tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. O que é que isso quer dizer, irmãos? Que o sangue da nova aliança, ele nos purificou de todo o pecado. Da consciência de pecado, da consciência de injustiça, sermos injustos diante do Senhor. E quando nós pensamos, eu já disse isso algumas vezes, quando nós pensamos que somos justiça de Deus, isso é muito diante do Senhor. O que é ser justiça de Deus? É estar diante dele, sem consciência de culpa ou de condenação. O que o diabo tenta fazer com a igreja ou com o povo de Deus? Trazer uma consciência de pecado. Daquilo que foi feito no passado, mas sabe, irmãos, a obra da cruz do Calvário, ela foi suficiente para nos limpar de todo o pecado e toda a injustiça. Aleluia. Mas também Paulo diz assim lá em Romanos, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Não, de maneira nenhuma. Aleluia. A mesa ou a bondade de Deus revelada em Jesus, a ressurreição na cruz do Calvário, ela não é um cartão, um passe para vivermos no pecado, no erro. O que é o pecado? É errar o alvo, é estar errando o alvo propositalmente todos os dias ou quando temos a oportunidade. Qual é a diferença de um pecador de um justo? O que é ser pecador? Pecador é aquela pessoa, e você deve lembrar, se você nasceu de novo, um pouco mais velho, você vai lembrar que você tinha prazer no pecado, prazer no engano, prazer, isso é gostar de pecar. Gostar do pecado é uma essência de uma pessoa que é pecadora. Mas quando nós nascemos de novo, o que acontece hoje na nova aliança, irmãos? Quando nós estamos para errar o alvo, o que sinaliza dentro de nós? Uma consciência de justiça, dizer, rapaz, esse não é o alvo que eu tenho para a sua vida. É assim ou não é? Então essa consciência ou esse direcionamento de Deus nos faz sinalizar que o Espírito Santo habita dentro de nós e está nos conduzindo para o caminho que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. E ele continua, porque todas as vezes que comerdes desse pão ou beberdes desse cálice, vocês vão estar anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E aí, irmãos, nós vamos falar sobre essa noite, sobre esses dois eventos, né? A ressurreição do passado
Não sobre esses dois eventos, me permita, mas sobre algo no presente. Mas sabe, como igreja nós precisamos entender, isso é bíblico. Houve uma ressurreição no passado, porque a nossa fé ela precisa se ancorar na ressurreição de Jesus Cristo, que é verdadeira. Haverá também uma ressurreição no futuro. De quem é essa ressurreição? Do povo de Deus. No último dia, irmãos, nós vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos ver que nós que somos o povo de Deus, nós vamos ressuscitar no soar da trombeta, naquela última hora, quando Jesus estiver voltando para arrebatar a sua igreja, os que estão vivos, os que estão dormindo no Senhor, vão ressuscitar num corpo glorificado. Mas são dois eventos que trazem uma noção de glória, diga de glória. É ou não é, irmãos? Você pensa na cruz, que momento glorioso, Jesus ressuscitando na cruz do Calvário, ele dizendo, está consumado, foi naquele lugar, foi ao inferno, a Bíblia fala sobre isso, não vou discorrer para para nós não demorarmos no tempo, porque não é o cerne da pregação, mas Jesus foi ao inferno, tomou as chaves da morte e do inferno, irmãos, e ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Agora Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, se você quiser anota, depois olha em casa, mas você vai ver que Jesus, no dia da ressurreição, e a ressurreição de Jesus, ele mesmo falou sobre o que ia acontecer. Ele disse, importa que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, mas ele diz, mas ao terceiro dia. Aí ele dá o exemplo de Jonas, passou 3 dias e 3 noites, mas ao terceiro dia, aleluia. Diga comigo, ao terceiro dia. Aleluia. Talvez hoje seja o terceiro dia para mim e para você em algumas áreas da nossa vida, irmãos. Aleluia. Mas Lucas capítulo 24, verso 13 diz que 2 discípulos estavam indo no caminho de Emaús. Eram 2 discípulos que estavam com Jesus. Diga, estava com Jesus. 2 discípulos que ouviram o ensino do mestre. Eu queria que você começasse a se comparar com isso que eu estou dizendo agora. 2 discípulos que ouviram a mensagem, que sabiam o que iria acontecer, mas estavam caminhando ao contrário da ressurreição, ou da expectativa daquele terceiro dia, tão pré-anunciado pelo Senhor. Mas a Bíblia também diz que Jesus se aproximou dele e ia conversando com os 2, e Jesus chega para eles e diz, que conversa é essa que vocês estão trocando entre vocês, enquanto vocês caminham? Aí um deles diz, é você o único peregrino que estando em Jerusalém não sabe o que tem acontecido nesses últimos dias? Aí Jesus chega para ele e diz, o quê? Sabe, irmãos, o Senhor ele vai querer nos ensinar, mas de uma maneira tão bonita, queridos. Mas aí eles começam a dizer, não, a respeito de Jesus de Nazaré, que foi varão, profeta, poderoso em palavras e em obras, e como os sumos sacerdotes e as autoridades do nosso tempo os entregaram para morrer. Aí a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar eles. E passando por Moisés, chega até aquele momento, ensinando a eles, falando a respeito dos oráculos do Senhor. E chega um momento que é o momento de se despedirem. E aí Jesus faz como quem vai para outro lugar, e ele diz, não, Senhor, fica mais conosco, nós queremos te ouvir. E aí diz que eles sentaram na mesa, aleluia, numa mesa. E ao partir do pão, Jesus desapareceu da frente deles, e depois diz que eles falaram, não nos ardia o coração, enquanto ele falava para nós a respeito das palavras? Porque Jesus lá atrás tinha dito, tardes de coração, para crer em tudo que foi falado pelos profetas a respeito do que está acontecendo nesse tempo. Ou seja, irmãos, nós não podemos ser tardios de coração para crer em tudo que já foi falado a respeito da nossa vida, irmão. Aleluia. Porque a ressurreição, irmãos, ela é um fato que aconteceu há 2000 anos atrás. Ela também será um evento futuro que vai acontecer, como eu falei, com aquelas pessoas que estão dormindo no Senhor. Mas ela também é algo no presente para as nossas vidas como igreja, irmãos. E eu queria estudar com você um pouco sobre essas coisas, para que eu e você como igreja não nos tornemos religiosos profissionais. O que é ser religioso profissional, pastor? É estarmos acostumados a, de vez em quando, ler a Bíblia, de vez em quando escutar uma pregação, de vez em quando estar na igreja. Não, irmãos, estar na igreja é vida para as nossas vidas, irmãos. Ouvir as palavras de Deus é vida para as nossas vidas. Nós não podemos nos atrasar em querer mergulhar mais na palavra do Senhor para crescer espiritualmente, irmãos. Aleluia, você pode dizer glória a Deus?
Abra comigo em João capítulo 11, versículo 25. Obrigado, Senhor. Aleluia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vou repetir para você. Jesus falando: eu sou a ressurreição e a vida. Você conhece esse trecho da palavra, irmãos? É quando Lázaro morre. E sabe, irmãos, Marta tenta confrontar Jesus para dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. E a Bíblia fala que Jesus se demorou onde ele estava passando, mas na cabeça de Marta, pega isso, irmãos, na cabeça dela é: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. A consciência de limitação daquilo que Deus pode fazer, irmãos. Eu quero te dizer, Deus, Ele é ilimitado na sua palavra. Ela diz: Senhor, se você estivesse aqui. Aí Jesus responde para ela: ei, rapaz, eu sou. E essa palavra, irmãos, ou isso que Jesus está dizendo para ela, tem um peso muito forte e deve ter para mim e para você. Deus, através de Jesus Cristo, na sua palavra, Ele é o grande eu sou para as nossas vidas. Ele não só é o grande eu serei, ou o grande eu fui, mas Ele é o grande eu sou, irmão. Aleluia. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. É não apenas uma ressurreição futura, mas ele se apresenta, irmãos, como uma fonte de vida e de ressurreição presente. É uma realidade divina, irmãos, atual para mim e para você. E essa palavra, queridos, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, essa palavra vida é a vida no sentido pleno de ser, irmãos. É a vida atual, é vida daquelas pessoas que recebem um poder gracioso da parte de Deus para estarem de maneira operosa nessa estação, ou nesse tempo. Aleluia. Não se trata apenas de um evento no passado ou no futuro, mas se trata de algo atual. É o poder de Deus que transforma a nossa vida hoje, irmãos. Nós não podemos, queridos, como igreja do Senhor, nós devemos ter uma expectativa, obviamente. A Bíblia fala sobre esperança. A esperança é algo que você crê para o que vai acontecer lá na frente. Mas, irmãos, eu quero te dizer, como igreja nós temos que crer para agora, irmão. Aleluia. Aleluia. Porque Jesus, ele estava diante daquela mulher, ele não estava ali se apresentando como alguém que, eita, não consegue, eu consigo resolver algumas coisas. Se meu irmão estivesse, se eu estivesse aqui, enquanto o meu irmão estava nos últimos suspiros de vida, ele poderia ter ressuscitado. Mas a proposta de Deus, irmãos, com ele e conosco, é para hoje. O que você precisa na sua vida, que a operação da palavra pode executar. Eu quero te dizer que para a palavra de Deus não existe um limitador. Ou eu posso até te dizer, irmãos, até pode existir um limitador, eu quero te dizer, o limitador somos nós, através daquilo que nós cremos ou do que nós não cremos. Como não crer, pastor, quando nós reclamamos? Tem coisas, irmãos, que é fácil nós estarmos olhando muitas vezes para a vida da outra pessoa para comparar e para balizar com a nossa. Mas o irmão fulano de tal é mais abençoado do que eu. Está vendo? Rapaz, o irmão fulano de tal é mais favorecido do que eu. Quero te dizer, irmãos, que Deus não tem filhos favorecidos. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de fé. Se você crê, se eu crer, se nós crermos, nós vamos ver a glória do Senhor nas nossas vidas. Nós não podemos estar titubeando entre dois caminhos. A palavra de Deus, ela é atual, ela é para hoje, irmãos. Esse poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, ele opera na nossa vida hoje, queridos. Alguém pode dizer: não, mas pastor, mas eu não estou precisando de receber uma ressurreição física. Mas será que pode ser uma ressurreição financeira? Uma ressurreição de unidade na sua casa ou no seu casamento? Uma ressurreição no seu trato com seus filhos? Uma ressurreição de se livrar de vícios?
Eu quero te dizer, irmãos, a palavra de Deus ela é multiforme e ela resolve qualquer parada. Porque a ressurreição, irmãos, ela é o próprio Jesus. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Oh, aleluia. Ele não disse para ele, eu serei a ressurreição e a vida. Ele diz, eu sou, é hoje. Diga comigo, é hoje. Aleluia, porque o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, atua na nossa vida hoje e agora, irmãos. Amém? Eu vou me permitir, seu João, posso falar para os irmãos o que o senhor falou no culto de terça-feira? O seu testemunho breve. Irmãos, eu sei que todos conhecem o seu João, como eu fiquei feliz pela vida dele, irmãos. E outros irmãos, eu estava falando com a minha mãe esses dias, tem uns 2, 3 dias, ela mora em Campina Grande, e ela disse, ei meu filho, teve uma pessoa que aqui de Campina Grande, disse o nome dela lá, estava na tua igreja no tempo da conferência lá de cura, e ele pediu para te dizer que foi curado de um problema nas costas grave que ele tinha. Irmãos, aí eu vendo seu João, ele disse, irmãos, glória a Deus, ele estava na terça-feira, foi essa ou foi a outra, ele disse, pastor, pessoal, no dia que sai o cartaz, eu disse, eu vou receber a minha cura. Foi assim ou não foi, seu João? Crer no poder de ressurreição, não de uma placa, não, irmãos. Não é de uma figura de um homem, não, mas é crer na imagem de ressurreição proposta na palavra de Deus, irmãos, e funciona, irmãos. Esse poder funciona e opera nas nossas vidas, basta nós crermos, irmãos. Aleluia. E vou lhes dizer, irmãos, Deus ele trabalha, a ferramenta que Deus trabalha é a ferramenta da fé. Com o seu João foi uma cura, mas pode ser que para outro, pode ser que seja outra coisa, irmão. Mas uma coisa importante de ser dita para você e para mim, eu levei o ministro para jantar naquela mesma noite, uma das noites, saiu às 2, levei ele para jantar, mas uma das noites ele disse para mim, ele disse, pastor, tinham mais pessoas que poderiam ter recebido seu milagre. Mas não receberam, porque estavam com o coração fechado. É forte, não é? Porque, irmãos, coração fechado em que sentido? Em não crer. Lembra dos 2 discípulos? Alguns podem estar todo dia, irmãos, dando uma desculpa para a sua vida. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não sou. Pegue sua Bíblia aí, por favor, queridos. Coloque nas suas mãos, se for o tablet aí, se você puder pegar, pega, se não puder. Eu queria fazer uma confissão com você. Diga comigo assim, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Diga, eu sou próspero. Eu sou abençoado. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu tenho as riquezas celestiais. Eu tenho o Espírito Santo habitando no meu coração. E eu sou abençoado e feliz. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Eu vou ler o trecho da palavra de Deus para você, Efésios capítulo 1, verso 19. Efésios capítulo 1, verso 19, na nova versão da Bíblia Viva. Se quiser você anota, depois procura essa referência. E isso é o apóstolo Paulo orando pela igreja. Ele diz assim, oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que nele creem. Foi esse mesmo grandioso poder que nos ressuscitou. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus. O que é que ele está ensinando aqui para a igreja? Eu oro para que vocês comecem a compreender que existe um poder tremendo, liberado por Deus para a nossa vida. E ele diz assim, é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos e o fez assentar à direita de Deus. Irmãos, nós podemos decidir compreender ou ficar à margem da compreensão. Nós precisamos mergulhar e entender o poder desse Deus maravilhoso que já liberou em Jesus Cristo para as nossas vidas. Nós não vamos, irmãos, compreender esse poder na esfera da razão. Amém?
Alguns podem tentar compreender como se faz uma faculdade. Eu lembro quando eu fiz a minha faculdade, era na área de administração, alguns talvez medicina aqui, outros talvez contabilidade, que faz muita conta. Eu acho que Neidinha, contabilidade, Neidinha, faz muita conta, é muito racional, mas a palavra de Deus, irmãos, ela não é como uma faculdade natural. Ela é uma faculdade espiritual. E a chave que libera esse conhecimento chama-se a palavra dele e o Espírito Santo, que são totalmente sobrenaturais. Muitas vezes será ilógico, mas eu quero te dizer, funciona. Como eu me alegrei voltando a falar do seu João, quando ele estava aqui recebendo do Espírito Santo, irmãos, e Dona Lourdinha estava próximo a ele, e ele estava com a mão sendo esticado pelo Espírito Santo. Se você olhar pelo natural, irmão, você dizer, rapaz, como isso pode acontecer? Como isso pode ser? Mas eu quero te dizer, irmãos, o resultado ou o fim comprova a graça e o poder de Deus em operação na vida de quem crê, irmãos. Aleluia. O que aconteceu com Elias? Quem alimentou Elias? Não chegou lá uma limusine para alimentar Elias, irmãos. O que aconteceu com a viúva? O que aconteceu, irmãos, com Davi? O que aconteceu com Gideão, irmãos? Aleluia. O que aconteceu com Isaac? O que aconteceu com Abraão? Creu contra a esperança. Eu quero te dizer, irmãos, existe um poder de ressurreição operando nas nossas vidas, liberado do céu, irmãos. E nós estamos falando da antiga aliança. Se é na nova, irmãos, são novas e superiores promessas para mim e para você, irmão. Romanos capítulo 8, versículo 11, ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortal. Se você precisa de ser curado, irmãos, eu quero te dizer, já existe um poder de Deus liberado para vivificar o seu corpo, queridos. É hoje e agora que se recebe. É um evento atual, irmãos. Então o que é que eu faço, pastor? Creia e receba. Pastor, eu preciso de mudar do meu trabalho. Eu quero te dizer, alguém pode dizer aqui, pastor, eu preciso receber mais recursos, porque eu preciso de uma promoção para ser abençoado, ou para, sei lá, quer te dizer, já existe em Deus o sim e o amém. Como diz João, né? Aleluia. Pois para quantas são as promessas de Deus? Há nele o sim e o amém é proclamado da nossa parte para a glória de Deus. Versão King James. Aleluia. O amém é proclamado por nós. O que é amém? Assim seja. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você sabe o que é o amém mesmo? Esse significado de amém não é só assim seja. O amém, quando você diz amém, é a mesma coisa de você ver passar diante de você como se fosse um tronco de árvore e você precisar se agarrar naquilo para você ser salvo. Você diz amém, eu me abraço e me agarro a essa verdade. Ou a essa oportunidade. É você abraçar a verdade da palavra de Deus como a única verdade que te socorre nesse tempo. E se precisa, irmãos, de promoção e de aumento, eu não sei, irmão, porque estou dizendo isso. Deus já existe o sim e o amém para você, irmão. Abraça a promoção de Deus para a tua vida, crendo na palavra, irmãos. Como eu creio, primeira coisa, irmãos, muda o pensamento. Não é pensamento mais de coitadinho. Aleluia. Amém. Aleluia. Sai do reino dos sentidos, queridos. Fé não opera no reino dos sentidos. Fé não opera, irmãos, no reino dos 5 sentidos. Fé opera no reino espiritual, irmãos. E nós temos acesso a esse reino, queridos. Pastor, você está dizendo que eu vou ser alienado? Não. Ancora as tuas palavras e tua expectativa na palavra de Deus e opera nela de maneira perseverante. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, o poder de Deus, ele nos levanta, irmãos. No Antigo Testamento, eu vou citar alguns versículos, se você quiser anota para ganharmos tempo. Salmos, capítulo 3, verso 3, diz, Tu, Senhor, és o meu escudo e aquele que exalta a minha cabeça. Salmo 18, 3, 3. Senhor, você é aquele que faz os meus pés como
da corça. Salmo 91, verso 14 diz, poloei no alto retiro. Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sabe, irmãos, o poder de ressurreição nos ergue da vergonha e do desânimo. Esses homens da antiga aliança, irmãos, eles não estavam numa aliança superior, mas eles tinham a sua expectativa no Deus que operava nas suas vidas. E esse mesmo Deus, irmãos, operou e os livrou da morte muitas vezes. Sabe o que o natural ou o diabo tenta fazer conosco? Nos desanimar todos os dias. Mas como nós vamos vencer essas coisas, irmãos? Nos alegrando no Senhor. Na hora mais difícil, pega isso. Na hora que a tua alma estiver gritando. Na hora que você estiver apertado emocionalmente, ou apertada emocionalmente, lembra que existe um poder de ressurreição que habita dentro de você, e o que te cabe, me cabe, levantar as nossas mãos e dizer, Senhor, eu te dou graças, Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade de trabalho na minha vida, Senhor, obrigado, Pai, porque chegou para mim, Pai, obrigado porque eu já me vejo trabalhando, eu já me vejo operando, eu já me vejo com recursos para sanar algumas situações. Declara essas coisas, queridos. A mesma energia que você gasta reclamando, você pode gastar declarando a palavra. Isso é o poder de ressurreição operando dentro de você. Não é sentindo, mas é pela fé, irmão. Aleluia. Eita, João, está pegando, viu? Oh, glória. A ressurreição é o fundamento da nossa fé, como eu falei. A ressurreição de Cristo é central no Evangelho. Romanos capítulo 4, verso 25, diz, no qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 25 eu li agora. 1 Coríntios 15, 17, eu citei para vocês no início. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Apocalipse capítulo 1, verso 18 diz, eu sou aquele que vive. Aleluia. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso é Jesus falando. Jesus não ficou naquela cova, queridos. Jesus, ele ressuscitou. Aleluia. E João capítulo 14, verso 19, ele diz, porque eu vivo, vós também vivereis. E essa palavra vivereis, irmãos, é Zoe. A própria vida de Deus operando dentro de nós. Ele diz, porque eu estou vivo, você também tem vida. Diga comigo, eu tenho vida. Diga, eu tenho a própria vida de Deus em minha vida. Aleluia. Como eu falei no início, existe uma ressurreição futura. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, diz o seguinte, mas de fato Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão, está no futuro, vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que é que ele está dizendo? Quando Jesus voltar, os que são dele, na sua vinda, ressuscitarão em um novo corpo. Um corpo glorificado, irmãos. Por isso eu te dizer outra coisa. Não tenha medo, irmãos, de fechar os olhos aqui nessa terra. Amém? Aleluia. Porque a nossa vida está guardada nele, irmãos. E existe uma eternidade para ser vivida no Senhor. Sabe, algumas pessoas na pandemia viviam assustadas com medo. Mas eu quero te dizer, irmãos, não precisa ter medo. Porque você já tem uma eternidade para ser vivida com o Rei da Glória. Amém. Existe um propósito para ser vivido aqui na terra, mas sabe, irmãos, Deus não nos deu espírito de medo para andarmos atemorizados quanto ao dia de amanhã. Sabe, irmãos, não se preocupa com o teu dia de amanhã. Não anda ansioso ou ansiosa. Mas anda em fé. Andar ansioso é o quê? Rapaz, amanhã como é que vai ser minha segunda-feira? São palavras bonitas, pastor, que está sendo falada. Mas como vai ser a minha segunda-feira? Vai ser uma segunda-feira extraordinária. Se você e eu nos posicionarmos no Senhor, para termos uma atitude diferente. Que atitude é essa? Diga, atitude de fé. Que Jó falou, capítulo 19, versos 25 e 26. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, aleluia, glória a Deus, irmãos, numa aliança inferior à nossa, mas a consciência de quem é Deus tem que estar na nossa vida, irmãos, ativa, aleluia, glória a Deus.
Isaías 26:19 diz: e os mortos, eles ressuscitarão. Daniel 12:2 diz: muitos ressuscitarão. João 6:40 diz: eu ressuscitarei vocês no último dia. Um evento futuro que vai acontecer, irmão. Aleluia. Mas existe um hoje para ser vivido. Esse é o mesmo poder, irmãos, que operou no passado, vai operar no futuro e que opera hoje na nossa vida. Aleluia. Diga comigo: opera hoje na minha vida. Aleluia. 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 Pega isso, Romanos 6, verso 4. Como Cristo foi ressuscitado. Aí na parte final do versículo diz: nós também andemos em novidade de vida. Vamos ler esse versículo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que é que ele está dizendo aqui, irmãos? O que ele está dizendo é o que ele está querendo dizer. Jesus, ele foi ressuscitado de entre os mortos. E aí você pode pensar: não, mas um dia, como nós lemos, eu também serei ressuscitado, porque eu estou em Cristo. Mas ele está falando no presente, diga no presente. Porque quando você crê que Ele ressuscitou de entre os mortos, você tem uma expectativa de uma vida nova para ser vivida. Quem entende o que eu estou dizendo? Então diga: uma vida nova, hoje e agora, na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 1, verso 9 e 10 diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Isso é Paulo falando. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Verso 10 ele diz: no qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a nos livrar. O que é que Paulo estava dizendo? Passei por um monte de situação perigosa. Você sabe que Paulo foi apedrejado, irmãos? Sabe que ele foi perseguido? Muito. Mas ele não parou. Não pare. Não pare. Estou declarando que você vai ser apedrejado não, nem apedrejada não. Só estou dizendo, irmãos, que o diabo ele levanta situações para querer nos parar. Ser apedrejado era ser parado por morte. O diabo queria realmente matá-lo. Paulo também diz ao Senhor, que lá em 2 Coríntios diz que recebeu um mensageiro vindo da parte do diabo. Diga: da parte do diabo. Porque alguns falam do espinho na carne de Paulo como algo que era uma enfermidade, mas era um mensageiro de Satanás para esbufetear Paulo, ou seja, para desmoralizar o ministério de Paulo. E ele disse que orou ao Senhor por 3 vezes, disse: Senhor, afasta de mim essa situação. Mas o que o Senhor disse para Paulo, ele poderia ter dito assim a Paulo: rapaz, faça o seguinte, saia da cidade de Cabedelo e vá para Santa Rita. Saia da igreja de Intermares e vá para a igreja X, ou vá fazer aquilo outro na situação A, ou B, ou C. Não, ele disse: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele diz: pois então me gloriarei no Senhor. Não é se alegrar com a doença, não é se alegrar com a fraqueza, mas se alegrar no Senhor, que é o Deus que livrou e que vai continuar te livrando e me livrando, irmãos. Você pode dizer glória a Deus? Isso é o poder da ressurreição, irmãos. O que é que isso quer nos ensinar? Que nós não estamos isentos de passar por problemas, mas a pergunta é como nós vamos passar pelas dificuldades. Isso faz diferença. Conscientes desse poder de ressurreição que opera dentro de nós. Diga: faz diferença. Agora tem um dos versículos mais poderosos dessa ministração, queridos, que é Filipenses capítulo 3, versículo 10. Queria que você abrisse comigo, por favor. Essa carta foi escrita por Paulo na prisão. Aleluia. Eu vou ler na versão NVT. Ele diz assim: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele participando da sua morte. Na versão Revista Almeida Atualizada diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Amém?
Ou seja, irmãos, existe um conhecimento que nós precisamos experimentar para provar desse tipo de poder na nossa vida. Tem coisas que vão acontecer na sua casa, irmãos. Sabe por que nós ensinamos, irmãos, aqui nesse lugar, que você não precisa depender do pastor para orar por você. Existe um poder de Deus operando na sua vida e você fala e as coisas acontecem, irmãos. Quem é o nosso guia espiritual? Nós somos responsáveis por essa congregação, por essa igreja, obviamente. Mas sabe, irmãos, nós temos um supremo pastor e esse nunca falha, não é limitado de uma agenda para marcar uma conversa, um aconselhamento. Deus, ele é ilimitado e nos assiste todos os dias, em todo momento. E o que requer de nós? Buscar conhecê-lo. E o poder da sua ressurreição que já opera dentro de nós. Quero conhecer. Essa palavra conhecer significa conhecimento experimental, ou seja, experimentar de uma forma relacional. É gnose. No grego significa gnose. Quero conhecer de uma forma a experimentar Cristo pessoalmente. Aleluia. Isso é poderoso, irmão. Você pode dizer glória a Deus? Experimentar Cristo de uma maneira pessoal, individual. Não é olhar o milagre na vida do irmão Jafé, ou do pastor Clênio, ou de Davi, ou de Darlan, e se alegrar com isso. Isso é bíblico, irmãos, mas é desejar esse poder de ressurreição e esse conhecimento ao ponto de nós próprios reconhecermos o senhorio de Jesus e experimentar o seu poder na nossa vida particular. Aleluia! Mas como isso funciona, pastor? Me diga aí, pela fé. Mas, pastor, me diga mais coisas. Como funciona? Uma vida de santidade. Aleluia. Uma vida de alegria e de gratidão. Uma vida de reconhecer ao Senhor, como foi pregado nessa noite, em todos os nossos caminhos. Nós usamos esse trecho da palavra de Deus para falar sobre finanças. Está tudo dentro da palavra de Deus, mas ela fala em todos os nossos caminhos. E em todos os nossos caminhos, muitas vezes, irmãos, é lá fora que nós vamos ter o poder de decidir quais são os caminhos que nós vamos reconhecer a Deus. Na nossa casa, no nosso dia a dia, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Reconhecer esse poder de ressurreição, irmãos, muitas vezes é não falar, é ficar calado. Para não falar o que não deve. Está pensando, está numa pressão de torar. Essa expressão de torar é de Campina Grande, viu? Não é, Catarina? A pressão de torar, né? De Campina. Pressão de torar. Mas decide somente calar, para na hora certa levantar a voz, numa voz de autoridade e de fé. Sabe o que rouba a autoridade da igreja? Murmuração. Mas quando você decide conhecer esse Deus Todo-Poderoso, irmãos, você se rende à palavra, do jeito que ela está escrita, irmãos, para viver o extraordinário. Amém? Aleluia, é um conhecimento profundo, não apenas informações naturais. Não seja religioso. Amém? Experimente a Jesus como um Deus poderoso na sua vida agora. Amém? Cristo, pega isso. Não é um meio para um fim. Cristo não é o meio para o fim. O meio de quê? Não, Cristo é um meio que vai me levar ao fim da minha bênção. Não, Ele é o próprio fim, irmão. Cristo, Ele é o próprio fim de todas as coisas. Ele diz, eu sou o primeiro e eu sou o último, irmãos. Então Ele já está nas duas pontas da corda e no meio estamos nós, irmãos, estamos com Ele. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. Esse poder de ressurreição, ele está disponível para te fortalecer hoje e agora. Se está cansado, eu quero te dizer, existe um poder operando no teu coração para te fortalecer hoje e agora. Esse poder de ressurreição, ele gera ânimo e gera coragem. Amém? Deus, Ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Você tem espírito de ousadia operando na sua vida, irmão. Diga comigo, ousadia. Conhecimento, esse conhecimento profundo e experimental nos dá ousadia para provar da graça do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. No meio da adversidade, um poder operando dentro de você. E se você der vazão a esse poder, como Jesus fala, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 7, versículo 38. Aleluia.
Esse poder ele rompe com a escravidão do passado. Amém? Esse poder de ressurreição, ele rompe com a escravidão do passado. Muitas pessoas no nosso arraial, irmãos, precisam romper com a escravidão do passado. Escravidão de quê? No emocional. Onde muitas pessoas estão presas hoje? No emocional. Mas esse poder te liberta dessas coisas. Somente coloca os pés sobre as águas, irmãos. E começa a crer nesse poder operando na tua vida e na tua família. Aleluia. E abre caminho, esse poder de ressurreição abre caminho para um novo propósito. Existe um propósito de Deus para nós vivermos. Posso ouvir um amém? Amém. E muitas vezes esse propósito ele é turvado, ele é apagado. Por causa das nossas próprias escolhas. Sabia? Mas quando nós paramos para escolher a palavra, eu quero te dizer, esse propósito ele se abre. Aleluia. Aleluia. Esse propósito ele é descortinado nas nossas frentes. Sempre esteve lá. Sempre esteve lá o propósito, mas ele é descortinado. Porque não vai se tratar mais de impossibilidades, de limitações naturais, de coisas do passado que deram tão errado que aquilo te amargurou e te prendeu. É mais ou menos como você vê naqueles circos, né? Aquele bicho, um elefante, um bicho muito grande, preso numa cordinha com um toco. Ele se condicionou no seu, já ia dizer na sua mente, ó. Ele se condicionou e foi tratado a imaginar, ou a acreditar que nada pode fazê-lo sair daquele lugar. Mas nele mesmo, naquele animal, gigante como ele é. Um dia eu estava vendo um vídeo na internet, um elefante daquele levantou um caminhão grande assim, com a cabeça e o caminhão virou. Tamanha a sua força. Mas os que são domesticados, eles são condicionados, diga comigo, condicionados a ficar presos naquela limitação. E não se vê simplesmente dando uma trombada e saindo. Eu quero te dizer, irmãos, é hora de você soltar essas coisas e viver uma vida livre, irmãos. Eu vou te dizer, o que é viver um exemplo que eu me alegrei demais com o Fábio e minha esposa. E isso talvez te ajude um pouquinho. Na forma que eu vi, né? Ela botou no coração de correr 5 km e nós, Daiane viu, que Monteiro e Luciano, vocês estão aqui. Mas ano passado nós começamos a caminhar e a correr. E o máximo que nós chegávamos na corrida era 1 km. Agora, né? Agora era 1 km brigado. Agora era muito brigado mesmo, irmão. Para chegar em quando dava 500 metros, a perna doía. Parou, andou, voltou. Não foi? Viu que na primeira foi 100, eu vou te entregar, posso? Deu 100 metros, começou a querer vomitar. 100. Mas a gente estava ali perseverando, e aí nesses últimos dias ela disse, eu vou fazer 5 km. Eu olhei assim, 5 km. 5 km. Tá, avance. E aí a gente combinou, o pastor Vinícius Roberto foi deixar ali, eu fui deixar ela no lugar da corrida. E outro irmão de outra igreja chegou lá, né? A gente estava se preparando para deixar as meninas e ir para uma padaria tomar um café. Olha que os homens são sabidos. Roberto bateu o pino, não quis ir, né? Eu dormi. Aí eu fui com o Vinícius. E aí chegou outro irmão de outra igreja. Aí eu disse, fulano, bora. Aí disse, pastor, não estou em pecado não, vou para casa dormir. Aí com Jesus. Mas ela fez os 5 km dela. Ela, Eli, Lívia, fizeram os 5 km. E o que me impressionou, irmãos, que eu gostei demais, eu não sei, quem quiser entrar no Instagram dela, veja lá. Uma foto que tiraram dela, ela com os braços assim. Então, e eu me lembro, irmãos, o que era muito esforço para a gente, no caso, para a gente ainda, para mim é, né? Mas para ela não é mais. Aquilo que limitava ela não limita mais. E a imagem é de tá se esforçando, porque ela depois terminou a corrida, com as pernas cansadas, tudo, mas conseguiu. E a imagem que ficou para mim, irmãos, é uma imagem de liberdade. E eu quero te dizer, irmãos, o evangelho é isso para as nossas vidas. É nós vivermos uma vida, irmãos, livre, irmão. Alegre, tá
está passando por algumas pressões, vai passar, isso vai acontecer. E a palavra de Deus diz, olha, basta cada dia o seu próprio mal. Mas sabe, irmãos, você e eu precisamos viver uma vida livres. Confiando no Senhor. E eu vou trazer para você, para encerrar, a gente participar da ceia. Existe um arcebispo, olha só, da igreja de Constantinopla do século IV. Aí eu peguei esse texto que eu achei no livro para dizer para vocês. Esse homem, ele viveu no século IV, nessa cidade de Constantinopla. Ele diz, ontem eu estava crucificado com ele. Hoje eu estou glorificado com Jesus. Ontem eu morri com ele. Hoje eu sou vivificado com ele. Ontem eu fui sepultado com ele. E hoje eu ressuscito com ele. Aleluia. Amém? Que o Senhor continue abençoando sua vida, irmãos. Fortalecendo sua casa. Os teus pensamentos, as tuas atitudes, o teu coração. Que o Espírito Santo a cada dia possa fazer com que você entenda e compreenda qual é o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Porque você é livre na presença. Esse poder, essa consciência do poder de ressurreição, operando eficazmente na sua vida e na sua casa. É isso que eu declaro para você no nome de Jesus.